Isabel sempre teve uma relação próxima com seu irmão, Lucas, e, desde a infância, ele foi seu protetor. No entanto, a vida tomou um rumo inesperado quando ela começou a passar mais tempo com Rafael, o melhor amigo de Lucas. Rafael era tudo que Isabel admirava, carismático, divertido e sempre disposto a ouvir. A amizade deles cresceu rapidamente, mas Isabel lutava para controlar seus sentimentos por ele. Ela sabia que se revelasse o que sentia, poderia arruinar não apenas a amizade deles, mas também a relação com seu irmão. Uma noite, enquanto Lucas estava fora com amigos, Isabel e Rafael decidiram se encontrar em uma festa. O clima estava leve e descontraído, risadas ecoavam pela casa enquanto a música pulsava. Com o passar da noite, as barreiras que Isabel havia construído começaram a desmoronar. Entre copos de bebida e conversas íntimas, ela se deixou levar pela paixão e acabou se entregando a um beijo ardente com Rafael. A química entre eles era inegável, e naquele momento, nada mais importava. No entanto, o que deveria ser um momento de liberdade rapidamente se transformou em um pesadelo. Lucas chegou inesperadamente à festa e, ao entrar na sala, encontrou os dois em um abraço íntimo. O olhar de choque em seu rosto foi suficiente para congelar o tempo. Isabel sentiu seu coração disparar e uma onda de pânico tomou conta dela. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto todos os olhares se voltavam para eles. Isabel, o que você está fazendo? Lucas gritou, sua voz carregada de incredulidade e traição. O ambiente festivo rapidamente se transformou em um campo de batalha emocional. Isabel tentou explicar que não era o que parecia, mas as palavras falharam. Rafael ficou paralisado ao lado dela, incapaz de encontrar uma saída para a situação embaraçosa. A tensão aumentou à medida que Lucas exigia respostas. Você sabia que isso era errado. Como você pôde fazer isso comigo? Ele olhava para Rafael com uma mistura de raiva e dor. O amigo de infância agora parecia um traidor aos olhos dele. Isabel tentou intervir, mas cada palavra que saía de sua boca parecia apenas piorar as coisas. A festa rapidamente se desfez em murmúrios e olhares curiosos. Amigos começaram a sair lentamente da sala, deixando os três sozinhos no meio do caos emocional. A situação se tornou insuportável quando Lucas decidiu confrontar Rafael diretamente. Você é meu melhor amigo. Como você pode fazer isso comigo? A traição estava estampada no rosto dele. Rafael tentou justificar suas ações, mas cada tentativa parecia mais vazia do que a anterior. Eu não queria que isso acontecesse. Eu amo a Isabel, ele disse finalmente, sua voz trêmula. As palavras cortaram como uma faca no coração de Lucas. A partir daquele momento, tudo mudou. A amizade entre os três foi destruída em questão de minutos. Lucas se afastou de ambos, incapaz de lidar com a dor da traição. Isabel ficou devastada, ela nunca quis causar essa divisão entre eles. O peso da culpa começou a consumir sua mente enquanto ela tentava entender como tudo havia chegado a esse ponto. Nos dias seguintes, a tensão na casa era palpável. Lucas evitava qualquer contato com Isabel e Rafael, cada um deles lidava com suas próprias emoções confusas. Isabel tentava entrar em contato com seu irmão para explicar sua perspectiva e pedir desculpas, mas ele se recusava a ouvir. A dor nos olhos dele era insuportável, ela sabia que havia cruzado uma linha que nunca poderia ser desfeita. Rafael também estava lutando para entender o que havia acontecido entre eles. Ele ainda tinha sentimentos por Isabel, mas a culpa por ter machucado Lucas o consumia completamente. As conversas entre eles eram frias e distantes, tudo que havia sido divertido e leve agora parecia pesado e sombrio. As semanas passaram e as feridas emocionais pareciam apenas aumentar com o tempo. A dinâmica familiar estava irreversivelmente alterada, as risadas compartilhadas foram substituídas por silêncios constrangedores durante os jantares em família. Isabel sentia falta da conexão que tinha com seu irmão e da amizade leve que compartilhava com Rafael. Um dia, após uma discussão particularmente intensa com Lucas sobre o estado das coisas, Isabel decidiu sair para espairecer a cabeça. Ela caminhou até um parque próximo onde costumavam brincar quando eram crianças. As memórias daqueles dias felizes eram agora uma lembrança dolorosa do que haviam perdido. Enquanto caminhava sozinha pelo parque, ela avistou Rafael sentado em um banco isolado, olhando para o chão como se estivesse perdido em seus pensamentos. Hesitante, ela se aproximou dele, ambos estavam cientes da tensão entre eles. Precisamos conversar, disse ela finalmente, quebrando o silêncio constrangedor. Rafael levantou os olhos e assentiu lentamente. Eu sei. Eu sinto muito por tudo isso.
Isabel sentou-se ao lado dele e respirou fundo antes de falar novamente. Eu nunca quis machucar Lucas ou você. Eu só me deixei levar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela enquanto falava. Eu também, Rafael respondeu suavemente. Mas agora parece que perdemos tudo. A conversa fluiu entre eles, ambos expressaram suas frustrações e medos sobre o futuro incerto das relações que haviam construído ao longo dos anos. No entanto, mesmo enquanto falavam sobre seus sentimentos genuínos um pelo outro, sabiam que algo fundamental havia mudado, algo que talvez nunca pudesse ser consertado. O tempo passou e as interações entre eles continuaram tensas e complicadas. Lucas ainda não falava com Isabel, ele estava profundamente ferido e incapaz de perdoar o que considerava uma traição imperdoável. Em uma noite particularmente difícil para Isabel, ela decidiu ir até a casa de seu irmão na esperança de ter uma conversa sincera sobre tudo o que aconteceu. Bateu à porta nervosamente, quando Lucas abriu, seu olhar era frio e distante. Isabel, ele disse secamente, o que você quer? Ela hesitou antes de responder, eu só quero entender. Quero pedir desculpas por ter te machucado. Lucas cruzou os braços defensivamente e balançou a cabeça negativamente. Você não entende? Não é só sobre você ter me machucado, é sobre quebrar nossa confiança. As palavras dele cortaram como lâminas afiadas. Isabel sentiu-se impotente diante da dor que causará ao irmão amado. Por favor, implorou ela, eu quero consertar isso. Não há nada para consertar, respondeu Lucas friamente antes de fechar a porta na cara dela. Isabel ficou ali parada por alguns momentos antes de perceber que havia perdido não apenas um relacionamento romântico mas também um laço fraternal inquebrável. O peso da culpa começou a esmagá-la novamente enquanto ela caminhava lentamente para casa. A vida continuou sem mudanças significativas, os dias se arrastavam enquanto Isabel tentava seguir em frente sem conseguir esquecer Rafael ou o irmão amado. A saudade tornava-se insuportável, cada lembrança trazia à tona as emoções reprimidas, amor perdido misturado com arrependimento profundo. Com o tempo, Isabel percebeu que não poderia continuar vivendo assim, presa entre dois mundos quebrados sem saber como repará-los ou seguir adiante sem eles. A vida tinha suas próprias regras implacáveis, algumas escolhas eram irreversíveis e deixavam cicatrizes profundas nas relações mais preciosas. Finalmente chegou à conclusão de que precisava deixar tudo para trás, tanto Rafael quanto Lucas, para encontrar algum tipo de paz interior novamente. Em uma noite silenciosa sob as estrelas brilhantes no céu escuro, ela fez suas malas e partiu para um novo lugar onde pudesse recomeçar sua vida longe das memórias dolorosas do passado. A decisão foi difícil, deixar pessoas amadas para trás nunca é fácil, mas às vezes é necessário para curar feridas profundas demais para serem tratadas no mesmo lugar onde foram infligidas. Isabel mudou-se para uma cidade vizinha onde ninguém conhecia sua história ou as relações complicadas que deixará para trás. No início foi libertador, ela podia caminhar pelas ruas sem ser lembrada do passado doloroso ou das pessoas cujos corações haviam sido partidos por suas escolhas impulsivas. No entanto, conforme os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, o vazio começou a preencher seu coração novamente. E embora estivesse fisicamente distante dos conflitos familiares e do amor perdido por Rafael, as memórias ainda assombravam seus pensamentos nas horas solitárias da noite. Ela tentou se distrair começando novos hobbies, aulas de pintura aqui, grupos de leitura ali, mas nada parecia preencher o buraco deixado pela ausência deles em sua vida. Durante essas atividades sociais superficiais, frequentemente lembrava-se das conversas profundas compartilhadas com Rafael ou das noites quentes passadas rindo ao lado do irmão. Um dia enquanto caminhava pelo parque local, um lugar muito diferente daquele onde costumava ir com Lucas, encontrou um grupo reunido ao redor de um artista pintando ao ar livre. As cores vibrantes nas telas despertaram algo dentro dela, talvez fosse hora de redescobrir sua própria paixão pela arte? Assim começou sua jornada nas artes plásticas, algo que sempre sonhara fazer mas nunca tivera coragem antes devido às expectativas familiares. Com o tempo passou horas imersa na pintura, cada pincelada ajudando-a a processar suas emoções reprimidas sobre amor perdido e traição familiar. Mas mesmo enquanto mergulhava nesse novo mundo criativo cheio de cores vibrantes e formas intrigantes, havia sempre aquela sombra do passado pairando sobre seus ombros como uma nuvem escura prestes a despejar chuva torrencial sobre sua nova vida aparentemente tranquila. Certa noite durante uma exposição local onde seus trabalhos foram exibidos pela primeira vez desde sua mudança, algo inesperado aconteceu.
A olhar entre os rostos desconhecidos na multidão admirando suas obras, seus olhos encontraram os de alguém familiar. Rafael estava ali. Ele parecia tão deslocado quanto ela se sentia naquele momento. Ambos foram pegos desprevenidos pela presença um do outro naquele espaço novo onde deveriam estar livres das amarras do passado. Os dois trocaram olhares carregados de emoções não ditas antes dele finalmente se aproximar dela timidamente. Isabel, eu não esperava te ver aqui. Sua voz era suave mas carregada com toda a dor acumulada nos meses separados desde aquela fatídica noite na festa. Eu também não esperava, respondeu ela sinceramente enquanto tentava controlar as emoções tumultuadas dentro dela ao vê-lo novamente depois de tanto tempo afastados, ambos tentando seguir em frente sem saber como lidar com essa nova realidade onde ainda existiam sentimentos profundos entre eles apesar dos erros cometidos anteriormente. Conversaram por horas naquela noite sob as luzes suaves da galeria, relembrando momentos bons juntos antes dos eventos trágicos terem mudado tudo irreversivelmente entre eles três, Lucas incluído nessa equação complicada cheia de amor perdido misturado à traição amarga causada pelas circunstâncias infelizes daquela noite fatídica meses atrás. Ambos estavam cientes dos riscos envolvidos ao reabrir velhas feridas, mas havia algo reconfortante em compartilhar suas experiências desde então. Como cada um lidara com suas próprias dores enquanto tentavam seguir adiante sem perder completamente quem eram no processo. Mas mesmo enquanto conversavam animadamente sobre arte ou sonhos futuros, havia sempre aquele silêncio pesado pairando entre eles como lembrete constante do passado sombrio que ainda os assombrava. E foi nesse momento delicado onde tudo parecia tão perfeito novamente, quando Rafael finalmente confessou: ainda penso muito em nós, no que poderíamos ter sido. As palavras dele ecoaram dentro dela como música suave misturada à tristeza profunda pela perda do amor verdadeiro. Mas então veio à tona outra questão inevitável. E quanto ao Lucas? Você já falou com ele? A expressão no rosto dele mudou instantaneamente ao ouvir seu nome mencionado novamente. Não, eu não sei como abordá-lo depois do ocorrido. O coração dela apertou ao perceber quão difícil seria reunir todos novamente após tantas mágoas acumuladas. Mas talvez houvesse esperança ainda? Um desejo ardente por reconciliação pairando no ar tenso entre eles. Nos dias seguintes após aquele encontro inesperado na galeria, ambos decidiram dar um passo adiante juntos. Primeiro tentando contatar Lucas separadamente, cada um buscando estabelecer algum tipo de comunicação respeitosa sem forçar situações desconfortáveis demais logo no início. Porém cada tentativa parecia mais frustrante do que qualquer outra coisa, pois Lucas continuava firme em sua decisão inicial. Evitar qualquer contato tanto com Isabel quanto com Rafael, incapaz ainda de lidar plenamente com as emoções conflitantes geradas pela traição sofrida meses atrás. E assim continuaram nesse ciclo interminável, lutando contra os fantasmas do passado enquanto tentavam construir novas realidades juntos, até chegarem à conclusão inevitável. Talvez fosse hora finalmente enfrentar essa situação complicada diretamente, todos juntos, numa conversa franca onde poderiam expor suas verdades sem medo ou vergonha. Finalmente chegou o dia marcado para essa reunião delicada, todos reunidos na casa antiga onde tantas memórias haviam sido criadas antes da tragédia acontecer. O ambiente estava carregado de tensão palpável, cada um deles ciente da importância daquele momento crucial na tentativa desesperada por reconciliação. Lucas entrou primeiro, seu olhar frio ainda refletindo toda a dor acumulada nos últimos meses. O que vocês querem? Perguntou ele diretamente, sem rodeios ou disfarces. Queremos conversar, respondeu Isabel, tentando manter-se firme apesar da ansiedade crescente dentro dela. Sobre tudo, sobre nós. Rafael interveio rapidamente. Lucas, sabemos que machucamos você profundamente. Mas queremos tentar entender como podemos seguir adiante após tudo isso. O silêncio pairou pesado na sala enquanto Lucas processava aquelas palavras, finalmente soltando um suspiro profundo antes de responder. Vocês acham realmente possível consertar isso? Depois do estrago causado? As palavras dele cortaram como lâminas afiadas novamente, mas havia uma determinação crescente dentro deles dois. Sim, disse Isabel firmemente agora, precisamos tentar, por nós mesmos. E assim começou aquela conversa difícil, cheia de lágrimas derramadas misturadas à dor profunda causada pelas escolhas ruins feitas anteriormente. Mas também havia espaço suficiente para esperanças renovadas surgindo lentamente entre eles conforme expunham suas vulnerabilidades uns aos outros. Lucas começou lentamente a abrir-se sobre seus sentimentos reprimidos, revelando toda a mágoa acumulada desde aquela fatídica noite até hoje.
E conforme falavam abertamente sobre suas experiências individuais desde então, algo mágico começou a acontecer. Barreiras emocionais começaram gradualmente a cair. Ao final daquela conversa intensa, todos estavam exaustos mas aliviados por finalmente terem conseguido expressar seus sentimentos uns aos outros sem julgamentos ou ressentimentos acumulados anteriormente. Era apenas o começo dessa nova fase nas vidas deles, repleta ainda de desafios pela frente mas agora acompanhados pela esperança renovada. E assim seguiram juntos nessa jornada incerta rumo ao desconhecido, decididos finalmente enfrentar quaisquer obstáculos futuros juntos como família unida novamente apesar das cicatrizes deixadas pelo passado doloroso. Mas mesmo enquanto caminhavam nessa nova direção cheia de promessas renovadas, sabiam também que algumas feridas levariam tempo para cicatrizar completamente. E embora houvesse espaço suficiente agora para a reconciliação entre eles três, nunca poderiam esquecer completamente dos erros cometidos anteriormente. A vida continuaria avançando implacavelmente diante deles, cheia de desafios inesperados esperando por cada esquina. Mas agora tinham uns aos outros novamente como apoio incondicional nessa jornada incerta chamada vida. E assim encerraram aquele capítulo sombrio repleto mágoas profundas finalmente superadas.